como influenciar os filhos. A pergunta que qualquer pai sério, qualquer mãe séria, qualquer pai amoroso, qualquer mãe amorosa vai fazer é essa: como posso eu influenciar os meus filhos de tal maneira que sejam tudo aquilo que podem ser e, mais importante, tudo que Deus quer que eles sejam? O texto que nós lemos fala desse desafio porque fala dos pais de um lado e dos filhos de outro. O texto que nós lemos fala do desafio que os pais têm de educar seus filhos no temor do Senhor. Deuteronômio capítulo 6 é mais do que uma memória do que há de mais importante na revelação divina. É também um mapa do caminho para que essa revelação não se perca e os filhos possam seguir por ela. 4 lições que nós aprendemos com esse texto sobre como os pais podem influenciar os seus filhos. O poder disponível para os pais no sentido de influenciarem seus filhos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte. A primeira lição é sobre o poder da influência que nasce do amor. Eu vou repetir. O poder da influência que nasce do amor. Capítulo 6, verso de número 5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus. Como? Todo o coração, toda a alma, todas as forças. Antes de o texto nos dizer que nós devemos ensinar os nossos filhos, o texto nos diz que nós devemos amar a Deus. Essa é a primeira grande lição e o primeiro grande desafio. Se eu quero ser uma influência abençoadora na vida dos meus filhos, antes de qualquer coisa, antes das regras mais elementares de educação de filhos, antes dos princípios mais básicos para a educação de filhos, eu preciso amar a Deus. Por quê? Porque o primeiro poder de influência que eu tenho sobre os meus filhos tem a ver com aquilo que eu amo. Porque os filhos percebem muito rápido na vida dos seus pais o que é que eles amam. O que é que ocupa um lugar prioritário em seus corações. É muito comum que os filhos percebam rapidamente e rivalizem rapidamente ao longo de seu desenvolvimento com aquilo que ocupa a atenção prioritária de seus pais. Então é muito rápido que uma criança percebe que o pai gosta mais do trabalho do que do filho. É muito rápido que para uma criança perceber que o pai gosta mais do carro e de cuidar do carro do que de brincar com os filhos. É muito rápido para uma criança perceber que a mãe gosta mais de ficar ao celular do que de dar atenção aos filhos. E para as crianças, a questão da lógica por trás de tudo isso não é clara, simples do amor. Se ela é alvo da atenção, do cuidado, do carinho e até da disciplina, ela se sente amada. Se ela percebe que essa atenção, esse carinho, essa dedicação estão canalizadas em outra direção, ela não se sente amada. É simples assim. Dificilmente uma criança vai refletir e elaborar pensamentos do tipo: meu pai trabalha muito, ele tem muita responsabilidade na empresa, a minha mãe, ela trabalha muito, ela precisa ficar o tempo todo no celular. Na verdade, a criança vai fazer raciocínios muito simples, do tipo: meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ponto. É assim que ela vai responder a si mesma diante da falta de atenção, da falta de cuidado, da falta de uma dedicação e, às vezes, na maioria dos casos, certamente, até da disciplina, porque a disciplina e o amor andam muito juntos. Então, o que eu quero que você entenda com essa reflexão que eu estou fazendo é que cedo os nossos filhos percebem para onde os nossos olhos estão voltados,
para onde o nosso coração está inclinado. E é muito difícil para eles perceber que essas questões para as quais nós estamos com o nosso coração voltado são de outra ordem, que não da família e que não da fé. Por isso, se nós queremos ter poder de influência sobre os nossos filhos, em primeiro lugar, o nosso amor, a nossa ênfase, a nossa prioridade deve ser o Senhor. Porque aqui está uma grande vantagem, um grande benefício do amor a Deus. O amor a Deus não rivaliza com nenhum outro amor importante na nossa vida. Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, isso não me rouba da minha esposa, isso não me rouba do meu marido, isso não me rouba dos meus filhos, isso não me rouba dos meus pais. Pelo contrário, isso amplia a minha capacidade de amar cada uma dessas pessoas que faz parte da minha vida. Vou dar um exemplo. Quando a gente ministra cursos de casais, principalmente, a gente fala sobre o triângulo do amor. Não é triângulo amoroso, mas é o triângulo do amor. O que é o triângulo do amor? Que, de certo modo, se expressa como um triângulo amoroso perfeito, bonito, abençoado e permitido. Na base do triângulo está o casal. De um lado, o marido, do outro lado, a mulher. À medida em que ambos vão se aproximando de Deus, que está na ponta do triângulo, eles também vão se aproximando um do outro. Esse é o milagre, essa é a bênção, essa é a verdade. Quanto mais... Estou usando uma ilustração aqui, só para de alguma maneira clarear ainda mais o seu entendimento. Duas também conseguem se integrar mais num relacionamento abençoado. Então o amor a Deus, ele não me rouba de ninguém. Pelo contrário, ele me qualifica, ele me capacita, ele me impele a amar essa pessoa mais do que eu amaria se tentasse apenas na minha força e do meu jeito. Então quando eu amo a Deus, a minha família ganha com isso. Quando eu amo a Deus, os meus filhos ganham com isso. E quando eu amo a Deus, os meus filhos percebem esse amor, os meus filhos são impactados por esse amor, os meus filhos são abençoados por esse amor. Eu louvo a Deus porque eu cresci num lar onde pai e mãe amavam a Deus. Meu pai já está com Jesus e minha mãe ama o Senhor até hoje. O amor dos meus pais por Deus marcou indelevelmente o meu caráter e o caráter dos meus irmãos, a nossa espiritualidade. Tanto que nós somos em 3 filhos, somos todos crentes, 2 são pastores. Não quer dizer que se você amar a Deus, seus filhos serão pastores, até para não te desanimar. Brincadeira à parte, você ama a Deus e isso impacta os seus filhos poderosamente. Por quê? Que ama ao Senhor, e o que ama ao Senhor será amado do Pai, e o Pai e o Filho virão a ele e se manifestarão na vida dele. É uma promessa também. Quando os filhos conseguem perceber o amor verdadeiro dos pais por Deus, eles são poderosamente impactados. Agora, é importante entender que amar a Deus é diferente de simplesmente manter uma rotina religiosa. Eu não estou falando aqui que você deve congregar numa igreja. É claro que o amor a Deus vai fazer com que você congregue. Eu gosto de uma frase, já ouvi de tantas fontes diferentes que confesso não sei indicar quem é o autor. Mas a frase diz: você pode ser um excelente membro da sua igreja ou da sua religião e não amar a Deus. Mas é impossível você amar a Deus e não ser um excelente membro da sua igreja. A ideia é, você pode se vestir da vestimenta religiosa e não ter um amor sincero pelo Senhor. Mas é impossível que, em você tendo um amor sincero pelo Senhor, você não se desdobre nos espaços de convívio comunitário da melhor maneira possível. Então, não basta apenas levar os filhos a um culto, a uma programação, a uma escola bíblica. É preciso que em casa, no dia a dia, eles
enxerguem o amor de seus pais por Deus e como esse amor dos pais por Deus abençoa a vida dos filhos. Porque nenhum filho vai se ressentir do amor que os seus pais tiveram por Deus. Já fiz muitos velórios como pastor, nunca ouvi um filho expressar ressentimento pelo fato dos seus pais, do pai ou da mãe falecidos, amarem a Deus. Mas já ouvi muitos filhos dizendo: meu pai amava mais o trabalho do que a gente, meu pai amava mais o dinheiro do que a gente, minha mãe amava mais as coisas dela do que a gente, e assim por diante. E não foi só como pastor que eu vi isso, como psicanalista também, e como pastor atendendo pessoas, ouvi muitos filhos que apresentavam vários traços de alguma enfermidade emocional na sua vida por causa do que nós chamamos de pais narcisistas. O que são pais narcisistas? Aquele pai, aquela mãe que gostam de si mesmos mais do que de qualquer outra pessoa, inclusive de Deus. Se há um jeito trágico de você pai, você mãe, educar seu filho, é a partir de uma perspectiva narcisista. Uma mãe narcisista destrói a autoestima, destrói a identidade, destrói as esperanças de sua filha. Um pai narcisista massacra a autoestima, a identidade e as expectativas de seu filho. Imagine você ser criado num lar. A Bíblia diz que o orgulho é a base do pecado, porque todo pecado é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Então, assim, mães narcisistas que querem estar sempre melhor na fita do que seus próprios filhos, é aquela mãe que a filha é adolescente e ela não consegue afirmar a identidade da sua filha, pelo contrário, fica se autoafirmando em cima da filha. Muitas vezes precisando diminuir a filha para se sentir melhor consigo mesmo. Incapaz de perceber os outros à sua volta. Pais narcisistas fazem um estrago na identidade de seus filhos. Por isso que, ao invés de amar a si, você deve canalizar o seu amor a Deus. Veja, a Bíblia não manda que você ame a si, a Bíblia manda que você ame a Deus. E no amor a Deus, você vai descobrir o amor dele por você. E isso é curador. Quando você ama Deus, você é pleno, plenificado, cheio do amor de Deus que se revela a você. E com esse amor de Deus, você consegue amar a sua família, a sua casa, os seus filhos. Os seus filhos serão muito abençoados se você... A segunda lição é sobre o poder da influência que cresce pela repetição. Eu vou repetir. O poder da influência que cresce pela repetição. O que nós chamamos de memória eidética. Não é memória aidética, é memória eidética. Memória eidética é uma memória que capacita a pessoa que tem essa memória a lembrar-se de algo com que ela esteve em contato uma única vez. Então, a pessoa lê um livro, ela lembra tudo. Ela lê um rótulo, ela lembra tudo. Ela tem uma conversa, ela lembra tudo. Eu, particularmente, nunca conheci uma pessoa com memória eidética. Essas pessoas geralmente são retratadas no cinema, na literatura. Eu acredito que existam com maior ou menor intensidade de arquivamento da informação. Mas a maioria de nós mortais precisamos da repetição para a gravação, para o arquivamento, para guardarmos aquilo que aprendemos. Então, nós vamos à escola e a professora nos ensina repetindo, aprendam. É pela repetição que vai acontecendo o fenômeno da internalização. Eu me lembro até hoje de coisas que o meu pai dizia. E às vezes, quando eu estou falando com alguém sobre alguma coisa, eu digo, olha, meu pai dizia. Porque ele não disse uma vez, ele disse várias vezes. O Senhor está insistindo. O que acontece aqui? Deus está falando com os pais
que querem ter influência na vida dos seus filhos, para que não negligenciem a importância de deixar claras as ordenanças de Deus e não serem preguiçosos na sua tarefa de educar os filhos. Vamos falar a verdade, nós vivemos num mundo corrido, complicado, difícil da gente cumprir todas as obrigações, tem tantas demandas que a gente tem que atender ao longo de um dia. Em outras palavras, é um mundo cansativo. Nós vivemos num mundo cansativo, onde chega o final do dia, muitos de nós se sentem só o bagaço. E é quando nós temos grandes desafios em casa. Depois de um dia de trabalho, depois de um dia de correria, depois de um dia de estresse, de tensões, nós chegamos em casa e tudo que nós queremos é o tal do descanso, descanso do guerreiro. Mas está lá o filho, está lá a filha, muitas vezes querendo atenção, querendo brincar e muitas vezes precisando ser ensinado, corrigido, disciplinado. O que um pai amoroso deve fazer, uma mãe amorosa deve fazer? Respirar fundo, entender que algumas fases da vida são insubstituíveis e não voltam, e cumprir o papel de ensinar, de repetir, de insistir, e estar o tempo todo aproveitando as oportunidades. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. E isso inclui a nossa vivência dentro de casa. Aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Se os dias são maus, eu não tenho tempo a perder. Se os dias são maus, eu não posso deixar para amanhã a tarefa de hoje. Se os dias são maus, eu preciso deixar Deus me usar sempre que uma circunstância em que eu possa ser usado apareça. Ser pai não é fácil, ser mãe não é fácil. Eu respeito muito quem é pai e quem é mãe, porque crianças dão trabalho. E é um mundo onde a gente gostaria muito de terceirizar isso também. A gente vive num mundo que a gente pode terceirizar tantas coisas, né? A sua empresa faz um determinado equipamento, mas ela terceiriza vários componentes desse equipamento para que outras empresas façam. Profissionais de serviço conseguem terceirizar algumas partes da obra, do serviço que tem que entregar, mas a paternidade não é possível de ser terceirizada, nem para a igreja. Porque ao longo do meu ministério pastoral eu percebi muitas vezes isso, o desejo dos pais de terceirizarem para a igreja a educação, principalmente espiritual dos filhos. A igreja faz um excelente trabalho, tem gente de Deus ali, qualificada, com dons espirituais, mas o papel prioritário sempre vai ser do pai, da mãe, da família, porque a família é a base. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias frágeis, igrejas sofrendo, para tentar, de alguma maneira, não permitir que as famílias desmoronem sem que tenham ajuda, sem que tenham socorro. Repetição. Educar é repetir. É o poder da influência que cresce pela repetição. Terceira lição. A terceira lição é sobre o poder da influência que se fortalece na esperança. E eu vou repetir. Poder da influência que se fortalece na esperança. Veja o que diz o verso 10. O Senhor Deus os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Verso 11. Com casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que vocês não produziram, cisternas que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, não esqueçam o Senhor. Veja, tem promessas de Deus aqui. E aqui também é uma lição sobre a educação de filhos. Por quê? Porque a esperança é um dado fundamental. Deixa eu dizer um outro estrago que pais muitas vezes fazem na vida dos seus filhos, muitas vezes sem saberem que estão fazendo isso. Materialismo. Quando pais são materialistas e só pensam no aqui e agora,
no dinheiro a ganhar, no que tem que comprar, não tem visão de futuro. Pais que não têm visão de futuro não conseguem compartilhar com seus filhos visão de futuro. O meu pai, e eu gosto de falar nele porque é a minha referência de educação de filhos junto com a minha mãe, meu pai gostava muito de contar uma história para nós quando nós éramos pequenos. Porque o meu pai ele tinha um grande medo. O meu pai tinha um grande medo. Hoje, adulto e crente, eu consigo perceber o grande medo que o meu pai tinha. O meu pai tinha medo que os filhos se desviassem de Deus e fossem para o inferno. Era um medo que meu pai tinha. Não estou dizendo que ele estava correto em ter esse medo, eu estou dizendo que ele tinha esse medo. Ele não queria que os filhos se perdessem e muito menos que fossem para o inferno. Então ele falava muito do inferno para nós, sem dúvida. Falava muito do inferno, falava do diabo, muitas vezes ele tentava pôr medo na gente, era o que ele tinha como ferramenta. Mas às vezes ele também usava do expediente de tentar nos dar algum tipo de vislumbre da eternidade. E essas são as histórias que eu lembro com mais carinho. Quando meu pai gastava tempo com a gente tentando nos fazer entender que essa vida é passageira e que a eternidade é a vida que vale, é a vida que conta. Então ele contava uma história em que ele dizia assim, que a cada 1000 anos um passarinho vem até uma rocha gigantesca. Nós morávamos na cidade de São Paulo nessa época, e ele dizia, essa pedra vai de São Paulo até os Estados Unidos, ele dizia, um lugar bem longe. E ele dizia assim, a cada 1000 anos um passarinho vem até essa pedra, que tem esse comprimento, essa altura, essa largura, e a cada 1000 anos esse passarinho vem e afia o seu bico nessa pedra. E o passarinho afia o bico na pedra e vai embora e volta depois de 1000 anos e afia o bico na pedra. E aí meu pai dizia assim, quando a pedra tiver sido totalmente gasta, terá passado um dia na eternidade. Era espetacular, porque hoje, adultos, nós entendemos que a eternidade não é um tempo em extensão, infinito, mas é a superação do tempo. Mas o que meu pai estava tentando fazer, e nisso ele era mestre, era nos impactar com a verdade da eternidade para que nós não vivêssemos achando que a vida era só o aqui e agora. E isso foi bom para nós não só em termos de fé e salvação, mas de relação com a vida. Porque quando você olha para a eternidade, você se acostuma a olhar para frente. E quem olha para frente não deixa o aqui e agora contaminar, prejudicar, destruir, desanimar. Quem olha para a eternidade sempre segue em frente. Isso é uma lição para os filhos que tem valor para todas as áreas da vida. Filhos que foram educados num ambiente de esperança, de olhar para frente, de confiar na eternidade, de aguardar em Deus, vão conseguir enfrentar melhor os reveses do tempo presente. Então veja, primeiro desafio da influência é você amar a Deus. Por quê? Porque você influencia a partir do que você ama. Segundo, repetição. Porque você influencia através da interiorização de princípios e valores. Mas terceiro, você influencia pelo poder da esperança. Por quê? Porque a esperança coloca um ponto de referência no futuro. E quem educa os filhos preparando-os para o futuro, ajuda-os a lidar melhor com todos os desafios presentes. E a eternidade é o futuro por excelência. Tanto que o C.S. Lewis diz assim, as pessoas que mais fizeram por esse mundo foram as que mais pensaram no porvir. Eu acho essa frase deliciosa. As pessoas que mais fizeram por esse mundo foram as que mais pensaram no porvir. Então, esperança. Pense nesse momento de pandemia, por exemplo. A influência de pais desesperados na vida de seus filhos. Pense comigo, por um instante. A influência de pais que estão desesperados na vida de seus filhos, principalmente filhos pequenos. Ai, o meu mundo vai acabar.
Ah, é porque vai ser uma desgraça. E eu não estou dizendo que você deve mentir para os filhos quando a situação é ruim. Não, vai dar tudo certo, vai ser tudo ótimo, não vai faltar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o contrário do desespero não é o otimismo, é a esperança. O otimismo diz vai dar tudo certo, a esperança diz Deus está no controle. O otimista diz vai passar, o esperançoso diz no tempo de Deus tudo vai acontecer e tudo vai se confirmar. O otimista desmorona quando o seu otimismo não corresponde com a realidade trágica, traumática que se impõe. O esperançoso abraça a realidade trágica, traumática e diz, Deus é soberano. Então, quando eu digo que pais desesperados têm uma influência terrível na vida dos seus filhos, é porque pais desesperados passam para os seus filhos que a vida está à deriva. Enquanto pais cheios de esperança nunca deixam de lembrar seus filhos que Deus está no controle de todas as coisas e que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E, finalmente, última lição. Poder de influenciar os filhos. A última lição é sobre o poder da influência que se completa na gratidão. Eu vou repetir os 4 pontos para você perceber que é um caminho. É um caminho. Veja só. Primeira lição, o poder da influência que nasce do amor. Segunda lição, o poder da influência que cresce pela repetição. Terceira lição, o poder da influência que se fortalece na esperança. E a quarta lição, o poder da influência que se completa na gratidão. Porque o versículo 20 diz assim, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças, você lhes responderá. Fomos escravos do faraó, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e poderosa. Olha que coisa linda. O que o Senhor está ensinando para os pais? Que há um poder de influência na gratidão. Há um poder de influência no amor. Aquilo que você ama é aquilo que você enfatiza. Há um poder de influência na repetição. O que você repete é o que fica guardado, é o que fica marcado, é o que se perpetua. Há um poder de influência na esperança. O ponto futuro que você estabelece como busca vai orientar e determinar a trajetória. Mas também há um poder de influência na gratidão, no sentimento de satisfação e reconhecimento de que todas as coisas vêm de Deus.